Bom dia! Vamos para mais um devocional? Hoje a gente vai estudar sobre o capítulo 9 do livro de Romanos. Ele começa assim: A soberania de Deus. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo, as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo. Que Deus é acima de todos, bendito para sempre. Amém. Aqui, então, nesse inicinho, ele fala que da dor que ele sente pelo povo de Israel ter rejeitado a Cristo, né? Ele fala até, é um amor muito grande, né? Que ele desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos irmãos dele, da raça dele, né? O povo de Israel, que era o povo escolhido, né? Todas as promessas, aqui ele cita, né? As promessas, as alianças, a concessão da lei, né? Quando Deus entregou a lei a Moisés, a adoração no templo, os patriarcas, né? Os profetas, tudo pertencia ao povo de Israel, tudo foi feito, pensado no povo de Israel, que era o povo de Deus. E aí, quando Cristo veio, o seu povo, pelo qual ele preparou todas as coisas, o rejeitou. Né? Então, aqui Paulo fala que dói, né? Isso dói no coração dele. Ele tem grande tristeza e constante angústia no coração. Continuando no versículo 6, fala: Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque que a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. Aqui ele cita, né, lá do Velho Testamento, né, Abraão, Sara, né, que teve Isaque, o filho da promessa. Né, Abraão teve outro filho, Ismael. Só que o filho da promessa era Isaque. Né? Então, aqui ele exemplifica com essa história o fato de não é porque é de Israel, é povo de Israel, que é filho. Né? Nós somos filhos da promessa. Os gentios, né? Deus abriu, né, essa concessão. E aí os gentios puderam receber o Espírito. Então, não é porque é filho da carne que é filho, né? É porque é filho da promessa. Continuando aqui no versículo 10. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Que ele usa mais um exemplo, né, de Esaú e Jacó, né, filhos ele de Isaque e Rebeca, que antes de nascerem, Deus já tinha falado, né, o mais velho vai servir o mais novo. Esaú não foi aceito e Jacó foi aceito. Né? Então, aqui mostra a soberania de Deus, né? Que não é por obras, não é por mérito. Né? Nós que somos cristãos e servimos ao Senhor, nós sabemos que não é por obras, não é por mérito, é por graça. Nós somos abençoados e aceitos por pura misericórdia de Deus. Né? Que fala: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Né? Então, Deus é soberano e Ele sabe de todas as coisas. Como já foi dito, né, no capítulo anterior, né, que em todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O amor de Deus é grande, é
nada pode nos separar do amor de Deus. Então, tendo essa certeza, nós precisamos confiar na soberania de Deus, né? Ele é soberano. Continuando aqui, no versículo 16. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Né? Que mais uma vez falando sobre a soberania de Deus. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Que está falando, né, de vasos para honra e vasos para desonra. Né? Quem fez o vaso tem o direito de escolher qual vai ser o seu uso, né? Que mais uma vez falando da soberania de Deus. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para destruição, que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também entre os gentios? Como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Né? Aqui falando sobre os gentios, a quem foi dado direito de sentar-se à mesa, né? Quem foi dado direito de receber a salvação. Continuando, e acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Essa foi a honra que nos foi dada, sermos chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel, embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, aqui falando sobre a rejeição, né, em sua maior parte do povo de Israel, o povo que era escolhido por Deus. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não os tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra, que fala, né, sobre a justiça de Deus e a iniquidade. Né? Quando se fala em Sodoma e Gomorra, a gente se lembra de destruição. Né? Era um lugar de tamanha devassidão que foi destruída. A incredulidade de Israel, para nós finalizarmos. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça obtiveram uma justiça que vem da fé, mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Então, aqui, né, a gente fala sobre, ele termina aqui o capítulo falando, né, introduzindo sobre a incredulidade de Israel, né, que os gentios não buscavam justiça e tiveram, porque tiveram fé, eles obtiveram justiça por meio da fé, e o povo de Israel, que era povo escolhido, buscava justiça pela lei e não pela fé. Então, aí está o caminho para nós, né, não é por obras, não é por lei, não é pela força do nosso braço, né? É pela soberania de Deus. E cabe a nós nos render e confiar que Deus é soberano e Ele nos ama. E que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam. Né? Então, esse nosso capítulo fala sobre isso. Né? Que apesar de não sermos povo escolhido, nós ganhamos esse direito e podemos nos alegrar diante dele, porque Deus é um Deus bom e ele cuida de nós, né? Que possamos confiar na sua soberania e na sua misericórdia. Até o próximo.